Livro de Salmos, capítulo 23. Depois nós vamos para o Salmo 63, rapidinho. Salmos, capítulo 23, depois o 63. No 23 a gente vai ler apenas o verso 3. E no 63 a gente vai ler o verso 7 e o 8. Salmo 23 e 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 63, versos 7 e 8. Tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto. Aleluia. Podemos sentar. Aleluia. Glória a Deus. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz que Deus refrigera a sua alma. Davi, que no hebraico significa amado, querido, predileto. Aquele que foi chamado homem segundo o coração de Deus. No Salmo 23, ele declara que Deus refrigerava a sua alma. No Salmo 63, ele declara que esta alma que Deus refrigerava, seguia a Deus de perto. Aleluia. Glória a Deus. Mas na verdade, o que é refrigerar? Refrigerar é trazer consolo, é trazer alívio. Refrigerar é trazer esperança. Refrigerar é trazer paz em meio ao momento turbulento. Só quem pode declarar que o Senhor refrigera a alma é quem sofre de angústias nela. Deixa eu dizer uma coisa. Davi não seria o Davi do Salmo 23. O Davi que alçou a voz e diz, ele refrigera a minha alma. Ele não seria esse Davi se não fosse as experiências que ele havia passado. Ele não poderia declarar este refrigério se não fosse as angústias que ele tinha passado. Aleluia. Glória a Deus. Nos Salmos nós vamos ver que Davi falou da alma como a sede dos sentimentos, a sede das emoções. Ele descreveu a alma como algo que pode sentir Deus, que pode ficar agitada, que pode ficar triste, que pode ser confortada, que pode ser confrontada, que pode ser intimidada. Ele mostra esta alma como sede das emoções. Nenhum outro salmista escreveu tanto sobre a alma como Davi. E isso diz muito de quem? De Davi. Porque você só pode falar daquilo que você viveu. Aleluia. Você só pode falar daquilo que você teve experiência. Nenhuma mulher consegue dar conselho a outra sobre uma situação de rivalidade de uma concubina se ela já não tiver passado pela situação. A situação amadurece, a situação dá experiência, dá suporte para que ela possa ter estrutura e aconselhar. Aleluia. Mas na verdade, quando foi escrito o Salmo 23? Há duas correntes teológicas, chamada também de tradição teológica. Um diz que o Salmo 23 ele foi escrito já depois de Davi na velhice. Quando Davi já era experiente pelo tom sereno, pelo tom calmo. Quando Davi já tinha experimentado, já tinha vivido muitas provações. A outra tradição teológica que diz que o Salmo 23 foi escrito quando Davi ainda era jovem, ainda estava no auge, no vigor da vida. Por quê? Porque ele fala de campos, porque ele fala de pastoreio, porque ele fala de águas, porque ele fala de descanso. E há essa divisão. Nós encontramos Davi falando de vale, de pasto, pastoreio, de ovelha. Então, isso leva a crer que ele fez na época da juventude. E outros dizem, não, ele fez na época já da maturidade.
Mas uma coisa eu sei, quer seja na juventude, quer seja na época da maturidade, até hoje o Salmo 23 nos conforta. Até hoje Deus usa esse salmo para falar conosco. Aleluia. A verdade é que este homem chamado Davi viveu experiências grandiosas. Esse homem que diz, ele refrigera a minha alma, é um homem que conseguiu compor em época de fuga 8 salmos. Ei, o que era salmo? Era louvor. Você cantar quando a despensa está cheia, você cantar quando o emprego está bom, você cantar quando a casa está em paz, é uma coisa, mas você cantar enquanto foge da espada do inimigo, aí é outra história. Davi compõe 8 salmos em épocas de fuga. Ele compõe o Salmo 34, o 52, o 54, o 56, o 57, o 59, o 63 e o 142. Em todos estes 8 salmos, você vai ver que ele estava vivenciando períodos de fuga, se escondendo. Aleluia. E aqui em Salmos nós encontramos Davi falando da experiência da alma. A alma tem experiência? Tem. Primeira coisa que nós vamos entender é que Davi era um homem que tinha tanta vivência com a alma, que no Salmo 42 você vai ver que na tristeza Davi conversava com a alma. Salmo 42, versos 5 e 6, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a salvação da sua presença. Oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti, desde o Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Aleluia. Na tristeza, Davi conversava com a sua alma e dizia: alma, se anima, alma, espera em Deus, Ele está chegando. Alma, espera em Deus, Ele vai se revelar. Oh, aleluia. A Bíblia mostra ainda Davi comparando a necessidade da alma com a sede física. No Salmo 42 ainda, ele diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face deste Deus? E aqui eu abro um parênteses, porque quando eu falo no Salmo 42, eu falo da minha conversão. Para quem não sabe, eu sou filha de legionária. Minha mãe foi uma das fundadoras da Legião de Maria em Mossoró. E aí apareceu na minha vida o irmão Joatã. Eu estudando num colégio diocesano, irmão Joatã, filho de crente, neto de pastor, nasceu de um lar evangélico, e eu, filha de uma legionária. Na matemática de Deus parecia que tudo ia dar errado, na matemática humana parecia que tudo ia dar errado, não era? Mas Deus tem seus caminhos na tormenta. E aí eu me lembro que eu não conhecia a Bíblia, era católica, praticante, vivia dentro do catecismo, vivia dentro da missa, mas não conhecia a Bíblia. E quando foi um dia, Joatã aqui de besta, não tem nada, só tem essa carinha. Quando foi um dia, ele levou a Bíblia. Aí mamãe olhou assim para a Bíblia e comecei a gostar desse rapaz. Esse moço é um moço direito. E quando ele abre a Bíblia pela primeira vez, qual foi a minha admiração? Nossa! Essa Bíblia, a Bíblia sempre é assim. Ele disse: assim como? Eu disse: um número grande e uns pequenininhos? Ele disse: é. Aí eu disse: por que tem um número grande e os pequenininhos? Ele disse: é assim, os pequenininhos são os versículos, e o grande chama-se capítulo. Então um capítulo é como uma casinha, onde esses versículos tudo mora dentro. Aí eu disse: ah, que interessante. Ele disse: deixa eu ler aqui para você. Eu digo: leia. E qual foi o texto? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus. Oh, aleluia.
Davi, ele comparava a necessidade da alma com a sede física. Aleluia. Quando chega no Salmo 63, verso 1 e 2, Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito, numa terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como vi no santuário. Eram experiências que Davi colocava nos seus cânticos, nos salmos. Nós vamos ver ainda que Davi apresenta a sua alma tão dependente de Deus, como uma criança é dependente de colo. Esse salmo aqui, o Salmo 131, é conhecido como o Salmo da humildade do salmista. No Salmo 131, do verso 1 ao 3, nós encontramos Davi dizendo: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem coisas demais elevadas para mim. Fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe. Aleluia. Na versão NVI diz assim: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Deus, eu dependo tanto de ti, como um bebê depende do leite materno. Eu dependo tanto de ti, como um recém-nascido depende do alimento que vem da sua mãe. Deus, eu confesso que eu sou dependente. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa tarde. Se existe uma coisa que Deus não resiste, é um coração quebrantado e contrito. Se existe uma coisa que quebra Deus e faz Ele se inclinar, é quando um crente se ajoelha e diz: eu dependo de ti. Tu és a minha ajuda. Tu és o meu amparo. Estamos falando de um homem que no campo enfrentava leão e urso. Mas na intimidade ele dizia: estou com medo, eu dependo, preciso de ajuda, me ampara, me fortaleça, me guarda, me guia, me direciona. Ele mostrava essa alma carente da aproximação e da presença de Deus. Por isso que no verso 7 e 8 do Salmo 63 ele diz: tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto. É nos salmos também que Davi apresenta e mostra onde está a esperança da sua alma. Aleluia. Tem muita gente botando a esperança em uma coisa, em outra. Em época política se espera que se levante novos governos, nova direção. Essa igreja não depende de PT nem de PL. Essa igreja tem dono. Essa igreja tem dono. Essa igreja tem dono. Eles passam, mas a igreja permanece. Aleluia. Davi mostra onde está a esperança da sua alma. A esperança da alma de Davi não estava em governador. A esperança da alma de Davi não estava em político, não estava em médico, não estava em juiz. Davi no Salmo 62, ele diz: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Era um homem de experiência. Davi tinha tanta experiência com a alma que ele passa uma ordem. O Salmo 103, ele é uma ordem de Davi. Davi diz: minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Olha, presta atenção aqui, minha alma. Bendiz ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios.
que é que Davi passava uma ordem à alma para não se esquecer dos benefícios? Deixa eu dizer uma coisa. Todo crente precisa de um retrovisor do céu. Mas, irmã Aparecida, todo crente precisa do retrovisor do céu. E o que significa esse retrovisor do céu? É para você olhar e para você ver a estrada que ele já atravessou com você. E para você ver o que ele já passou com você. É para você saber que lá na frente, o que está se apresentando não é nada. Olhe pelo retrovisor e veja. Ele já fez, ele faz, ele fará. Rechace. Olhe para a sua companheira e diga: o Espírito Santo está aqui. Ele não precisa que eu lhe diga nada, porque ele já está falando com você. Mas deixa eu dizer só uma coisa. Rechace. 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 O comentário rechace. A crítica rechace. Quer te paralisar? Rechace. Vai ter vitória no arraial. Aprenda a rechaçar o que o inferno quer profetizar sobre a sua vida. Se os nossos olhos espirituais se abrissem, para a gente ver o que muitas vezes Deus não permite ver. Deixa eu abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Recebi um convite para pregar num evento, há muitos anos atrás. E até hoje, só foi esse evento que eu vi com esse tema, até hoje nunca mais. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 2 dias antes do evento, aliás, 2 dias antes do convite do evento, o Senhor me mostrou eu por trás da cortina. E por trás da cortina da igreja, aquela mão abria e me mostrava a igreja. Um batalhão de mulheres todas paradas, inerte. E eu olhava para aquele batalhão e eu dizia: por que é que elas estão inertes? E aquele ser que me acompanhava dizia: porque o inimigo usou contra elas uma arma paralisadora. E eu dizia: como? Ele repetia: o inimigo usou contra elas uma arma paralisadora. Veja quem está sentado no meio. Quando eu olhava, tinha um homem. Só que quando eu via esse homem, que ele via que eu estava vendo ele, ele crescia. E eu entendia que era Satanás. E o Senhor dizia assim: mas tu vais pregar para elas. Aí o Senhor me dava assim uma lembrancinha, como fosse um barquinho. Quando eu olhava, estava escrito o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 2 dias depois o telefone toca. Era uma irmã me convidando para esse evento. Salmo 133. Eu estava tão apertada, mas eu entendi que eu tinha que encaixar aquele compromisso para mim ir. E eu fui. E por que a irmã Aparecida está contando isso aqui nessa tarde? Entenda que muitas vezes é uma picuinha, é uma invejinha, é uma besteirinha. O inimigo vai usando que é para você ficar corroída com a outra, porque ele quer paralisar um exército. E ele quer paralisar esse exército usando as armas cebosas dele. Mas nesta tarde nós estamos aqui. Nesta tarde tem se levantado mulheres para pregar aqui que esta ferramenta será neutralizada. O congresso da IEDALP é refrigério, é renovo, é graça, é comunhão.